gente tem esse espaço para falar sobre parto, né? Então, é com esse intuito que a gente criou essa live de segunda-feira, e faça chuva e faça sol, a gente tá aqui para falar dos temas que vêm de vocês, né? Então, que eu respondo as caixinhas ali, que eu respondo também os directs. Então, a live Bom de Parto vem disso, né? Então, nossa live oficial, lembrando que hoje já teve vídeo novo no canal, né? Antes, que esperando o pessoal chegar, já vou avisando, com as nossas metas. E as metas, gente, tem tudo a ver com vocês. Vocês precisam entrar, ver esse vídeo e me ajudar a bater minhas metas de 2020. Vocês acham o quê? Que é só vir conversar comigo, assistir live? Não, tem que bater meta junto comigo. Já viram isso? Então sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema muito, vamos dizer assim, muito falado nas redes sociais de parto. É uma demanda muito grande das mulheres que me seguem. Elas perguntam muito, têm muitas dúvidas. E eu falei, gente, eu preciso falar disso com elas. Porque é algo que muitas, vamos dizer, a maioria das mulheres que já tiveram um parto no Brasil tem essa situação, que é uma cicatriz de cesárea, que é uma cesariana anterior. Então a gente vai falar, assim, para quem for ficar aqui até o final, vocês vão ver que vai ser um papo sério, um papo duro, sabe? Mas que a gente precisa entender isso. Você que já tem uma cesariana e quer ter um parto normal, você precisa ver essa live. Você precisa saber dos riscos, você precisa... a gente banca a parte boa, mas a gente precisa bancar os riscos, que vamos dizer assim, é a parte ruim, é a parte que ninguém quer conversar. Confesso pra vocês que a primeira consulta é assim, quando o casal quer ter um parto domiciliar, a gente senta e lê um termo, lê um contrato, um termo de compromisso. E quando chega a parte dos riscos, a minha vontade, assim como parteira, é pular aquilo. Porque eu não quero falar dos riscos, eu não quero falar de morte, eu não quero falar de útero romper, eu não quero falar de hemorragia, né? E aí, quando quando eu vou ler isso, me dá assim sabe, uma taquicardia, mas a gente precisa falar dos riscos dos partos de forma geral e principalmente da cesárea. Tá? Então quem tá entrando aí, quem tá me assistindo, boa noite. Eu quero que vocês me digam se vocês já têm uma cesárea anterior, como é que foi a cesariana de vocês, pra gente compartilhar e a gente conversar nesse sentido de compartilhar esse conhecimento acerca das experiências de parto com a cesariana, né? Eu não tenho essa questão assim de ficar falando, mas cesárea não é parto, cesárea não é parto. Eu acho que eu acho que é parto, tudo é parto, na verdade. Eu tenho parto normal, não tenho cesariana. Pra mim é uma coisa bem tranquila, assim, né? Mas a gente vai falar disso, a gente precisa falar disso. E aí, a gente vai fazer também, essa semana no Telegram, a gente vai começar, né? Hoje eu já mandei um áudio ali. O Telegram, pra quem não conhece, é o nosso grupo Pare Feliz. Já tem quase 600, eu acho que uma hora dessa já deve ter 600 pessoas no nosso grupo. 60 mulheres que querem ter um parto feliz. Então eu mando áudios enormes, mas fiquem tranquilos, porque a gente não fica falando o tempo todo, só eu que falo. Na verdade, eu mando áudio. É bem informativo, assim, então dá pra vocês dirigindo, ouvindo. A gente já fez uma sequência ali das fases do trabalho de parto. Agora a gente vai começar, hoje eu comecei, na verdade, a falar sobre... Desculpa. A falar sobre o que o ACOG, que é o Colégio Americano de Obstetrícia, fez para prevenir a cesariana nos Estados Unidos. Então a gente tem muito que aprender. Então são orientações dadas aos profissionais para que eles tomem condutas para diminuir a cesárea. Então, para você que já teve a primeira gravidez ou que já teve uma cesárea ou um parto normal e quer prevenir uma cesariana, vai lá no Telegram, fica lá com a gente, porque a gente vai falar disso durante um bom tempo ali. Vou mandar áudios, vou traduzir e mandar áudios para vocês sobre qual que são as orientações do Colégio Americano de Obstetrícia. Tá bom, gente? Vamos começar a falar, então? Então, vocês estão falando aqui já, né? Quem que já teve uma cesariana? A Lucélia falando que ela já me agradeceu, mas que ela volta para agradecer as lives, o conteúdo. Obrigada, viu, Lucélia? O pessoal tá entrando, tô lembrando de uma coisa, gente. O aviso pra live, aquele que toca aquele sininho, tá pra amanhã, gente. Me perdoa, porque assim,
eu mexi no celular, então tá tudo meio fora de horário, então é por isso, né? E aí a Lucélia falando que ela teve uma cesariana e 16 dias ela teve a segunda filha dela de parto normal. Olha que legal, a Tatiane, que é doula. Bem-vinda, querida. Sônia com o VBAC dela. E 3 cesáreas, olha, Alessandra, nenhuma com indicação real, só falta de informação, então fica aqui que eu vou falar pra você também. A Ana tá falando aqui que ela tem uma cesárea e sonha ter um parto normal no próximo filho. A gente já atendeu, né, Ana? Um parto normal depois de 2 cesáreas. Que legal, gente. Vão entrando e vão falando sobre as experiências de parto de vocês, se foi cesárea, como é que foi, tá bom? Então, gente, nosso país, ele tem 54% de cesárea, dos 100% do parto, 54% é cesariana. E essas mulheres foram perguntadas por que vocês tiveram uma cesariana. Elas começaram, vejam só, o pré-natal querendo parto normal e foram induzidas ao longo do tempo, não estou dizendo pelo médico, mas por uma cultura mesmo, essas mulheres foram induzidas a irem para uma cesariana ao longo do tempo. Elas começam, uma grande porcentagem começa querendo, no meio do caminho, 25% já não quer mais, e na hora do parto, a maioria vai para uma cesariana. E quando elas são perguntadas sobre, mas por que vocês que querem cesárea, desde o início, querem uma cesariana? Elas têm medo da dor. E medo da dor é algo, eu acho que reflete muito o que a gente faz aqui. Muitas mulheres têm medo da dor. E, gente, você que já teve uma cesariana que tá aí mandando pra mim, que tem um parto normal e que tem uma cesariana, fala pra mim se a cesariana tem dor ou não tem. Fala pra mim. Porque, assim, a gente acha que faz uma cesariana e está livre de qualquer tipo de dor. E, na verdade, não é. Você se livra ali, né, da dor, da contração, né, do útero contraindo, aquela dor muito forte. Mas tem outros tipos de dor. Tem a dor da recuperação, da anestesia. E aí é bom a gente lembrar que a cesariana é uma cirurgia de médio e grande porte. Então, além de você recuperar do parto, você recupera da cirurgia. Então, são 2 recuperações. Né, recuperação da cirurgia e recuperação do parto, que é o útero voltando, né, que é aquele sangramento que você tem, é aquele sangue que você pede, que vai dar uma anemia em você, acaba que fisiológica, né, então assim, são 2 recuperações. Então não se iludam achando que você vai para uma cesariana, pular a contração do parto normal e não vai ter dor. Olha as mulheres dizendo aqui, fica dor vários dias, foi horrível, a dor é muito grande. Então isso acontece de fato, gente. Então, na verdade, você trocar uma dor, que é a dor da contração, por outra dor, né? Que são dores que, são pequenas doses de dor, né? E a dor do parto a gente fala que não, que é uma dor que dura muito intensa, só que ela dura poucas horas. Eu costumo dizer isso para as mulheres que eu acompanho no SUS. Às vezes elas, né, não tem Instagram, não me conhecem, não fizeram nenhum tipo de preparação perinatal. Quando eu vejo elas no hospital, em trabalho de parto já, em franco trabalho de parto, eu digo para elas no intervalo, fique tranquila que você vai sentir essa contração, essa dor, num curto espaço de tempo. A vida do seu filho, a vida de vocês dois, vamos ter quantos anos juntos, né? Você vai sentir horas, é um pequeno intervalo, uma pequena janela de tempo. Então toma isso como um desafio, não, eu tenho que parir. Né? Eu sempre conto essa história que eu morro de medo de dentista, mas eu morro de medo de dentista. E aí eu penso o parto como algo assim, uma meta. Quando a gente tem um dente com cárie, a gente tem que resolver ele, não tem? Porque assim, se você ficar postergando, aquilo ali vira um canal, vai ficando pior, depois tem que arrancar o dente, fica horrível. A mesma coisa o parto. O bebê tá ali, né? E a gente tem que fazer o quê? Trazer o bebê à luz. Aí eu penso assim, cesariana, horroroso. Já vi várias, tenho pavor. Né? Inclusive é uma coisa que eu tenho que fazer quando engravidar, tem que combater esse medo. Medo de ir pra cesárea, né? Muitas mulheres têm isso também. E aí eu fico pensando, não, eu tenho que colocar esse menino de fora para fora de algum jeito. Então que seja de parto normal. E aí você coloca uma meta. Não, eu tenho essa meta, eu tenho que cumprir isso, algum desafio. Poxa, são poucas horas, eu vou aguentar.
né? Então, assim, pensamento positivo, enfim. Tem essa questão de quem escolhe a cesariana, principalmente cesariana marcada, tem medo da dor. E isso que a gente tem que desconstruir aqui. Esse é o primeiro tópico que eu queria trabalhar aqui com vocês. Você escolher marcar uma cesárea para não sentir dor é você trocar 6 por meia dúzia, tá? Você vai sentir dor do mesmo jeito. Né? Então aqui eu fiz até várias colinhas porque eu trouxe alguns estudos, dados de alguns estudos para falar com vocês sobre o risco da cesárea. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está aí me ouvindo. Você que teve cesariana, te falaram sobre o risco? Na verdade, ler um termo com você, um termo de consentimento livre e esclarecido, falando de todos os riscos daquele procedimento? Responde aí pra mim, né? Então, como que é que funciona a cesárea, Laura? A cesárea é um procedimento cirúrgico, né? Uma cirurgia, então a mulher geralmente fica em jejum, de forma eletiva fica em jejum pelo risco da broncoaspiração na anestesia, né? Então ela vai geralmente em jejum, fica naquela posição fetal, o médico vai enfiar ali, né, um anestésico que vai fazer um bloqueio. Então a gente sabe que tem a nossa coluna, gente, no meio da coluna passa a medula, pela medula, eu já falei isso aqui, pela medula que a gente mexe os braços, movimenta. Então a medula é a nossa alma, vamos dizer assim, a alma do nosso corpo, né? Tanto é que quando alguém, por exemplo, acidenta e rompe a vértebra, rompe a medula na região cervical, ela perde todos os movimentos, né? Então o que acontece? O médico vai fazer uma introdução daquele anestésico na medula e você vai perder os movimentos dos membros, né? Membros inferiores. E aí os médicos vão fazer testes. Você tá sentindo? Pega uma pinça assim, dá uma pinçadinha na barriga. Tá sentindo? Né? E assim, não tira, gente, a dor total. Você, na verdade, tira a dor, tira a dor, mas não tira a sensação, né? Você não vai ficar assim, dormindo, por exemplo, né? Você fica acordada, consciente, comunicando, por muitas vezes vai ter, e isso, né, são os riscos efeitos da anestesia. Vai ter os efeitos da própria anestesia, que é uma coceira insuportável, né? Vai coçar a mão, diminui a pressão, principalmente aquelas que vão para cesariana por conta de pressão alta. Colocar anestésico na medula, cai a pressão. Tem um risco também, dependendo da quantidade de anestésico que coloca, de também dar uma diminuída na frequência cardíaca fetal. Então, gente, não é uma coisa livre de risco. A gente acha que é tudo muito limpo, branquinho, maravilhoso, estéreo. Mas, gente, tem os riscos. E aí a mulher, né, à medida que pegou a anestesia, vai fazer o procedimento. Então, corta, né, com um bisturi, geralmente elétrico, as 7 camadas até chegar no útero. Cortou o útero, tirou, né, o bebê. E aí a gente tem várias opções de cesariana que respeita o contato pele a pele, o corte oportuno do cordão, de abaixar, né, o pano, entregar para a mãe, né? Tem vários tipos, mas o jeito mais tradicional que a gente vê aquele pano, né? E aí a mulher não vê nada. Esses dias eu vi na internet, até apareceu, acho que por conta de patrocínio de parto humanizado, apareceu pra mim em vez de pano, acho que não sei se vocês já viram isso, em vez de um pano tampando a mãe e a barriga, era um plástico, daqueles plásticos que a gente coloca em mesa, sabe? Gente, e aí dizendo assim, olha que maravilha, a gente espera parar de pulsar o cordão e a gente deixa a mãe ver o bebê, sabe? E aquilo ali me deu um pavor, porque, gente, não precisa de tecnologias grandes, tá? Não precisa para você colocar o bebê no colo da mãe. Não precisa. Precisa de uma pessoa que fique segurando o bebê. Pode ser acompanhante, pode ser a doula, pode ser a própria enfermeira que tá passando ali, que tá circulando a sala, né? Então, isso pode ser minimizado para realmente as pessoas que precisam de uma cesariana, né? Então, a cesariana é dessa forma, é assim que acontece. E muita gente falou aqui que tiveram a cesárea, de que não foram avisadas os riscos,
né? E olha só os riscos aqui, tô olhando aqui o caderninho para contar para vocês os riscos baseados, né, nos estudos. Então, assim, gente, a gente sempre compara, mas é melhor um parto normal ou uma cesariana? A cesariana, ela tem muito mais risco, aqui a gente fala 3 vezes mais uma cesariana eletiva, de morbimortalidade. O que é isso? Da mãe ficar doente ou da mãe morrer. Então, a cesariana é 3 vezes mais, vamos dizer assim, perigosa do que um parto normal. E os estudos sempre comparam com um parto normal cheio de intervenções. Não um parto natural, fisiológico, que a gente não faz intervenções, né? Então, aqui pode acontecer acidentes anestésicos, podem acontecer complicações infecciosas. E aí tem um estudo do ICANN de 2003 que fala o seguinte... para quem tem a cesariana, anotem isso, porque eu tô lendo um termo de consentimento com vocês. O risco da cesariana é 4 vezes maior de ter uma hemorragia. Então, você na cesariana tem muito mais risco de sangrar, muito mais do que num parto normal. Às vezes a gente acha que não, né? Aquele sangue do parto normal, fala, nossa, mas que sangueira, que poça de sangue. É porque no parto normal é visível, a gente vê aquele sangue, né? Na banqueta, na cama, no lençol. Na cesárea, ele é aspirado, então a gente acaba que não vê, né? Aumenta a chance também de ter que voltar ao procedimento por alguma razão. Os médicos chamam isso de reabordar, né? Às vezes por conta da hemorragia, né, um sangramento interno, porque quando a gente vai cortando as camadas, a gente não, porque eu não faço cesárea, mas quando a gente vai cortando, a gente não, gente, quando as obstetras vão cortando, né, eles vão rompendo vasos, e se às vezes na própria sutura deixou um vaso ou outro, ele fica como a gente chama de babando, fica sangrando dentro. E aí a mulher acaba tendo uma hemorragia interna, porque a gente fez um corte, e não é natural como o parto normal, né? Então, muitas vezes tem que reabordar, tem que operar novamente. E aí, quando abre, já tem muito sangramento, já tem uma hemorragia instalada, já tem uma mulher descompensada a nível de choque, né? Enfim. Então, tem maior risco também de infecção pélvica, né? Da região dos músculos e também do útero, região pélvica. Cerca de 1/3 das mulheres que fizeram a cesariana tem febre, tem hematoma, porque, gente, assistam. Eu acho que vocês grávidas devem assistir, procurar no YouTube vídeos de cesárea para quem nunca teve a oportunidade de ver. É feio, gente, assim, eu juro pra vocês, assim, não é algo que a gente fala, ai, que bonito, quero ver né, assim, é bonito porque o bebê nasce, é a nova vida, eu entendo tudo isso, mas assim, é um corte pequeno, é um corte que faz vertical, né, vertical não, horizontal, é um corte que faz horizontal e é um corte pequeno. Geralmente as mulheres preferem realmente ter uma cicatriz pequena e não uma cicatriz grande, né? Então aí pega um afastador, geralmente, ou com a mão, com um afastador, e fica puxando, e aquilo dali, muitas vezes, a mulher fica meio balançando na maca. Então, assim, acaba sendo um trauma, não um trauma psicológico, mas um trauma de provocado mesmo, assim, né? Então acaba que faz hematomas, o risco de infecção urinária é maior, então 1/3 das mulheres que tiveram cesárea vão ter isso, vão ter uma infecção na ferida cirúrgica, né, principalmente aquelas que são mais gordinhas, né, que fica difícil a higienização. Algumas mulheres vão ter a paralisia do intestino, da barriga. Ninguém solta coração, agora que eu tô pensando, tô falando de coisa ruim, ninguém solta coração. Vamos soltar coração pra pateira, que tá falando sobre risco de cesárea, coisa que quase ninguém fala. Quase ninguém fala. Eu tô feliz que vocês estão comigo, tá bom? Então é o seguinte, existem esses riscos, ele acontece, e principalmente quando se faz cesariana, começou os corações subirem. Quando a gente faz cesariana, fica muito perto, né? Fica os órgãos, então intestino, bexiga. Então, à medida que você vai tendo cesarianas de repetição, o risco daquele útero grudar nos outros órgãos é maior também. Então, a gente chama isso de aderência. Eu já ouvi muitos médicos operando e dizendo assim,
Nossa, eu fiz uma terceira, quarta, quinta cesárea e tinha muita aderência, né? Os órgãos estavam muito aderidos. E isso é um verdadeiro risco, isso é muito ruim. As mulheres sentem essa aderência como uma dor pélvica muito grande, uma dor debaixo da barriga muito grande, sentem dor durante a relação sexual, sentem dor e problemas intestinais para fazer cocô. Então, assim, gente, não é uma cirurgia limpinha, maravilhosa. Isso, eu tô dizendo do risco de você fazer uma cesariana, então ali no pós, né? E para as outras gravidezes, Laura, tem risco? Tem. Quando eu falo assim que você fazer uma cesárea implica nas suas futuras gravidezes, por quê? Você faz um corte, fizeram um corte, né, no teu útero. Então, por mais que fica juntinho ali, aquela função toda foi perdida, né? Então, muitas vezes, quando vai se implantar um novo embrião, faz uma implantação ali já não tem mais tanta irrigação sanguínea, e aí o risco de ter abortos, né, abortos de repetição, são maiores quando você tem uma cesariana anterior. Diminui, né, a chance de você engravidar, de viabilizar essa gestação, aumenta a chance de ter uma gravidez ectópica, que é uma gravidez na trompa. Peraí, gente, tô falando demais. Aumenta o risco de ter problemas com a implantação da placenta, então descolamento de placenta prévia, que é quando a placenta fica no colo do útero, e principalmente acretismo placentário. O que é isso, Laura? Quando a placenta gruda, eu não sei se vocês já viram vídeos meus aqui, tem vídeo no feed mostrando como que é um colo e tal, vou fazer um desenho aqui pra vocês verem. Então, a placenta, para quem não conhece, tem também no destaque do feed, no destaque do Instagram tem uma placenta, eu mostrando como é uma placenta. Mas olha aqui que desenho maravilhoso, será que vocês conseguem ver? Então aqui a gente tem um útero, né? O fundo do útero, a placenta, ela fica grudada no útero, tá, gente? Ela fica grudada nessa musculatura. Durante a gravidez toda, é pra ela ficar assim. Pra ela mandar aqui, a partir, né, do útero, tem os vasos, as artérias, manda pra placenta, cordão umbilical, manda pro bebê. Ok? E aí, quando a gente pode ter, por conta da cesariana, aqui ela tem uma implementação fúndica no fundo do útero, mas às vezes ela vai ter uma implantação mais anterior, por exemplo, e aí pode ser que por conta da cicatriz de cesárea, ela adere, ela fica de alguma forma presa no útero. A gente chama isso de acretismo placentário. É quando a placenta fica grudada no útero, né? E aí tem vários tipos de placenta, né? Grudada. Tem a percreta, a creta, tem vários tipos, né? Então, isso é um risco aumentado para quem tem uma cesariana anterior também. Aí a Bárbara dizendo que a dela grudou num parto natural, demorou 3 horas e precisei de uma pequena manobra. E é assim, gente, não quer dizer que isso é risco só para quem teve cesárea. Quem teve parto normal anterior também tem esse risco, mas quem tem cesariana, entenda que tem um risco maior, tá bom? E aí a gente vê também os riscos pro bebê de se ter uma cesárea. Isso a gente falou até agora. A gente tá aí, ó, quase 30 minutos de live falando dos riscos pra mãe e pro bebê, né? Então, os bebês que nascem de cesariana, eles precisam 5 vezes mais de UTI neonatal e de algum suporte respiratório. Vejam só, por que, Laura? Tem até uma explicação fisiológica para isso, né? Quando o bebê passa pelo canal de parto, o próprio canal de parto já fala assim, meu filho, vai que é contigo, entendeu? Porque pressiona ali, né, a barriguinha do bebê, e aí aqueles hormônios do parto vão fazendo, de certa forma, uma maturação pulmonar, e quando aquele bebê nasce, ele tá tudo pronto, ele tá com estímulos, né, cerebrais, ele tá com os estímulos hormonais, o estímulo mecânico de ter passado pelo canal de parto, tudo isso ajuda ele a respirar, né, e fazer essa transição do meio intra pro extrauterino de forma melhor, de forma mais fisiológica. Na cesariana é assim, ó, abrir, agora meu filho vai contigo. E aí ele não teve nenhum preparo, principalmente
as cesarianas eletivas. Então ninguém avisou a gente aquele bebê de que ele ia nascer, né? Então muitas vezes eles vão responder como? Ficando bravo, chorando com a mãe? Não, eles vão responder muitas vezes com essa dificuldade respiratória, porque não, às vezes não estava na hora do bebê nascer. A gente chama isso de prematuridade forçada, prematuridade provocada, prematuridade iatrogênica, né? É no susto. Muito bem, Bárbara, é isso aí, é no susto, né? Então, e aqueles bebezinhos que estão lá na UTI, aqueles que têm um quadro mais grave de hipertensão pulmonar, com um pulmão exigindo muito dele, por isso ele faz uma hipertensão, geralmente são nascidos de bebês que nasceram de cesárea, né? E o risco de ter um natimorto é duas vezes maior do que já fez uma cesariana, justamente por conta dessa cicatriz da cesárea, dependendo da implantação da placenta nessa região. Por isso que a gente até vê às vezes se tá posterior, tá anterior, o risco diminui ou não, né, de ter uma aderência ou algum problema na circulação para o bebê. Então o risco maior de você ter um bebê que, sei lá, tem uma morte súbita é bem maior de quem já teve uma cesariana anterior, né? Então assim, a Eliane diz aqui, Eliniere, isso mesmo. Ela que pariu, gente, depois de 2 cesáreas? Isso. Falou assim que a minha mãe disse que meus filhos que nasceram de cesárea foram retirados verdes. A gente vê isso até no desenvolvimento do bebê. A gente vê isso na pele do bebê, em tudo. É uma coisa bem visível isso. Tá, gente? Vocês estão tristes? Fala sério. Tu falei de um monte de coisa ruim, mas é isso, gente. É isso que vocês precisam conversar quando alguém fala pra vocês, mas fulano, você não vai ter cesariana. É tão melhor, tão mais fácil, tão mais limpo, né? É depois de 3, isso. Então, assim, vocês vão dizer isso pra elas. Anotem no caderninho os riscos que você tem de ter um parto, de ter uma cesariana. A cada vez mais, uma cesariana de repetição, isso vai aumentando os riscos pra você e pro seu bebê. Mas aí, quem que tá aqui, me fala que é a Liora Lover aí, e que tá grávida e vai parir, quem de vocês vai tentar um parto normal após cesariana? Me fala aí, eu vou tentar um VBAC, eu vou ter um VBAC, manda aí pra mim. Sabe por quê, gente? Existem boas novas, mas a gente precisa falar sobre os riscos, tá bom? Então a gente já sabe que quem teve uma cesariana já passou por todos esses riscos. A gente já sabe que tem um risco para futuras gerações, para abortos, para perdas gestacionais, para aderência. Então o maior medo que o pessoal tem de quando tem uma cesariana anterior. Então, Leilane, presta atenção. Medo por conta das cesarianas prévias. Vamos ouvir isso, gente. Você que tem medo. Qual que é o seu maior medo? Coloca você que vai tentar um parto normal após cesariana. Qual que é o seu maior medo? Geralmente a gente vê, eu vou até falar antes que apareça aqui pra mim nos comentários. O medo de romper o útero, né? Então, assim, sabe que tem o útero, fez um corte, costurou. O medo de romper aquele útero, e a gente sabe que quando rompe, a gente não tem como assegurar que daqui a X horas, daqui a X minutos, eu vou tirar o bebê e esse bebê vai estar vivo ainda, ou a mãe vai estar viva ainda. Então, gente, a rotura é um medo que existe, é o que eu vou falar para vocês dos riscos. Então, quem nunca teve uma cesariana, o risco de romper o útero é 0,05%. Quando você faz uma cesariana, o risco vai para 0,5%. Então, aumenta bastante, a gente vê que aumenta muito. Por isso que o ACOG, por isso que a gente está fazendo essa semana no Telegram, no grupo Nosso Parir Feliz, para prevenir a primeira cesariana. Por quê? Porque a gente quer prevenir isso aí, esse risco que aumenta tanto, de 0,05 para 0,5. Né? E aí, depois de uma cesariana, 2 e 3, os estudos trazem mais ou menos a mesma coisa, né? A taxa de 1,2, 1,3% do útero romper, né? Então, você sabe que a cada 100 mulheres, vamos pensar assim,
a cada 100 mulheres numa tentativa de parto normal após 2, 3 cesarianas, o útero vai romper, tá? E é importante você saber isso, por quê? Porque você tem uma chance grande de ser 99%, de ser 99, uma dessas 99 mulheres, mas você tem a chance grande de ser uma chance pequena, mas real, de ser uma dessas mulheres, tá? Então, eu tô dizendo isso, gente, porque eu já vi mulheres que tiveram útero rompido e que depois ficam pensando assim, poxa vida, todo mundo pensa isso, gente, porque isso é normal do ser humano. Será, por que eu não fiz uma cesariana antes? Por que eu não fiz uma cesariana do que um parto normal, tá? E nesse sentido eu não quero deixar vocês nervosas. Eu quero que vocês pensem, para quem vai ter um parto normal depois de cesárea, num plano B, tá? E se equipe muito bem, tem ao seu lado, cuidando de você, pessoas que você pode conversar abertamente sobre isso que eu tô conversando aqui com vocês, e que você perguntando, fulano, sei lá, Laura, que é a parteira, se o meu útero romper, como que a gente vai fazer? Quais os cuidados diferentes a gente tem que ter? Então, por exemplo, gente, no início da minha carreira, eu já atendi VBACs 2 em casa. VBAC 3 eu nunca atendi, que eu achei muita loucura. Mas 2 eu já atendi. Todos foram com sucesso, inclusive de uma médica que queria muito parir. Eu sabia que quem fez as cesarianas dela é um médico ótimo cesarista. Ele faz muitas cesarianas muito boas, né? Ele tem muita experiência nisso. E eu disse, vamos, vamos. Ela sabia dos riscos, a gente sempre bateu sempre em cima dessa tecla de conversar dos riscos, né? E aí, atualmente, pela experiência e pela responsabilidade que a gente vai aumentando, né, no decorrer do tempo, eu, Laura, tô dizendo isso, Laura, porque a gente não tem protocolo de parto domiciliar. Eu não atendo parto normal depois de 2 cesáreas, 3 cesarianas em casa. Por quê? Primeiro porque a gente não tem o apoio do nosso conselho, porque configura como uma gestação, vamos dizer, de alto risco, por mais que você seja uma gestante de risco habitual, precisa ser acompanhada por um médico e ter um centro cirúrgico perto, tá? Isso é algo que eu faço, tá, gente? Pode ser que outras pessoas, outras equipes façam diferente. Mas, gente, é importante que você tenha essa conversa com o teu médico. É importante que você tenha esse plano B. Então, Laura, mas eu vejo no seu Instagram, muita gente coloca, né, muitos relatos de mulheres que tiveram um parto normal depois de 2 cesáreas. Teve a minha cunhada recentemente, né? Mas a gente tinha um plano. Laura, a gente já conversou sobre isso, tenho medo de romper. Então é o seguinte, eu entrando em trabalho de parto, a gente vai para o hospital. Tudo bem? Tudo bem. E assim, gente, é importante ter bacana isso, ter uma pessoa que tá junto, que reconhece, que tem experiência em trabalho de parto, porque vai saber em que momento ir, como que está o padrão, porque eu vou dizer aqui para vocês, existem sinais, tá, de rotura uterina, mas às vezes não é toda rotura que aparece um anel de bundle, que é como se fosse um anel mostrando na barriga, mostrando que vai romper, ou que a mulher sentiu muita dor. Tem mulher que não vai sentir muita dor, e aí vai dar sinais clássicos de que a mulher, tô lendo os comentários, que a mulher vai ter já instalada, né, uma hemorragia interna, e você vai ver só depois, vai ficar esperando a dor. Então, por isso é importante a equipe ter expertise, sabe? Ter aquela experiência de, peraí, isso aqui não tá legal. Então, a assistência num VBAC é o primordial, tá? Então, por isso que eu falo, converse com a equipe de vocês, falem dos riscos, se preparem, converse com o companheiro de vocês. Isso que a Carol falou aqui é muito verdade. Ela acha importante que o casal tenha consciência dos riscos. Gente, não é unicórnio, não é budinho de unicórnio, é algodão doce, arco-íris. Poxa, gente, é um parto normal depois de 1, 2, 3 cesarianas, um sistema obstétrico que faz cesárea em todo mundo. Parece que eles ficam esperando, assim, uma justificativa. Então, assim, já tem 2 cesarianas, nem precisa arranjar justificativa. Já é uma interatividade, entendeu? Então, assim, conversem sobre isso. A gente fala também, aí vem as boas novas, né?
tem o risco de romper, e a gente sabe que o tempo de cicatrização é de 18 meses, então isso é uma média, tá, gente? Uma média de tempo de cicatrização. Algumas mulheres vão ter isso, vão tentar um parto normal 1 ano e 2 meses depois do último parto, outros 1 ano e 4. Não é exatamente quando você fez 18 meses que vai fazer plim, né? Que a partir de agora você pode ter uma cesariana. Essa é uma média. Então você pode ter. Os riscos vão permanecer antes dos 18 meses e depois dos 18 meses. Ele vai continuar ali. Tá bom? Vamos já. Agora, meu suporte já veio me avisar se tá falando demais. Vamos abrir, porque o bom de parto tem a segunda parte, né? Que eu converso com alguém. Tá, gente? Então ficou bem clara essa questão dos riscos para vocês. Existe, né, essa questão dos 18 meses de cicatrização, mas existe também, gente, estudos que falam que essas mulheres que vão ter um parto normal após 1, 2 cesarianas, elas têm 75 a 80% de chance de sucesso. Olha que beleza, de ter um parto normal novamente. O Colégio Americano de Obstetrícia, esse que eu falei no Telegram hoje, que é bem conservador, fala: as mulheres devem entrar em prova de trabalho de parto e não fazer outra cesariana marcada. Então, assim, existe esperança no fim do túnel, tá? Eu sou uma super apoiadora do parto normal após cesariana, mas desde que você entenda os riscos. E aqui eu vou trazer uma frase, eu quero que cale no fundo do coração de vocês essa live, tá? Existe risco? Existe. Mas viver é um risco, né? Viver é um risco. A gente vive, pode cair o teto, pode dar um infarto, pode acontecer qualquer coisa. Viver já é um risco. Mas por conta que viver é um risco, a gente vai deixar de viver? Não. Então, por conta que existem vários riscos no parto normal após cesariana, você vai deixar de engravidar, ou vai deixar de passar por um parto, de ter um bebê? Não! Então, assim, a gente tem que ir de peito aberto, sabe? Conhecer os riscos, estruturar uma equipe. Ah, mas a minha cidade não tem equipe. Então, partiu a equipe em outra cidade. Tá? Então, assim, à medida em que a gente vai fazendo cesarianas, vai repetindo cesárea, os riscos vão aumentando. Para cada complicação, aumenta 0,6% de risco. Né? Então, o risco de rotura, o risco de acretismo, o risco de aderência com outros órgãos, tá? E aí, a gente pensa no seguinte, e é isso que também são duas ideias que eu quero deixar bem cravadas na cabeça de vocês. Viver é um risco, nem por isso a gente deixa de viver. Então, parir é um risco, nem por isso a gente vai deixar de parir. E a outra é, quando uma mulher ou um profissional, um médico, uma parteira, opta pela cesariana, porque vai romper o útero, eu vou escolher operar antes, eu vou escolher uma cesariana antes. Ele não está eliminando o risco da rotura. Porque, pasmem, essa rotura pode acontecer quando você ainda está grávida, antes de entrar em trabalho de parto. Ele não está falando, não quero esse risco. Ele está assumindo outro risco que muitas vezes é muito maior do que a própria rotura. Tá? Então, não é escolher uma coisa para excluir outra, né? Então, gente, eu quero que vocês saiam com o coração em paz. Eu vou chamar a minha convidada, que já me solicitou aqui, que delícia! Pra gente conversar, que é a Tatiane. A gente vai falar, vamos ver se ela vai querer falar de VBACs. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, gente, é isso, tá? Não se desesperem. Aê! Tudo bem, Tati? Bem? Oi! Gente, tô muito descabelada, Jesus. Passando vergonha, mas é por um bom Nada. motivo. Aqui, assim, O aqui assunto tá é ótimo. liberado live com pijama, porque tá tudo certo. Tá, Não se alguém precisa. gritar aqui na porta, meus filhos estão começando a embarcar do sono. Se alguém aparecer também, eu dou uma fugidinha, mas eu aviso antes. Isso, que bacana, Tati. Muito obrigada por participar Ai, da tava Bom de Pai. ansiosa, não tinha conseguido participar de nenhuma ainda. Falei, dessa vez eu vou. Esse tema é meu, é Esse comigo. tema mexeu com o seu coração. Mexeu com o meu coração. Sempre mexe. Então diga de onde você é. Eu já te conheço, né? Mas eu quero que você que você apresente aí para as nossas seguilovers aí.
Sim, sim. Eu sou doula aqui de Praia Grande, região da Baixada Santista de São Paulo. É, já te sigo há alguns meses, bons meses aí. E aprendo muito, 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 toda vez, todo dia. Todas as lives, todos os posts. É muito amor, de verdade. Eu sou mãe de 3 filhos. Tive 2 partos naturais. Um hospitalar e um no carro da enfermeira obstetra, que estava me levando para a Ah, maternidade. que 2 bebês nasceram super bem, mas o segundo era muito grande, teve uma distócia, precisou ficar na UTI alguns dias. E aí no terceiro, acabei parando numa cesárea desnecessária por medo da distócia anterior, de tudo que foi distócia de aconteceu. ombro. Foi distócia de ombro. Meu primeiro Mas filho assim, o nasceu carro, com. como é que... O meu primeiro nasceu com 3.845 no hospital. Também teve distócia, mas foi uma distócia rápida. Apigar Uhum. 7, tudo bonitinho, depois seguiu, tudo bem. Tive uma laceração bem grande, mas foi facilmente resolvida a distócia. No segundo, era um bebê de 4.570, que ninguém sabia que era tão grande assim. E a questão não foi ser grande, né? Claro, mas distociou no carro. Aí a gente tentou várias manobras na hora, a enfermeira obstetra tentou várias manobras, só que ele ficou uns bons minutinhos assim no canal, nasceu com a Pigar 4, aí chegou o SAMU, levaram embora, aquela coisa toda, mas ficou super bem, foi só um susto mesmo. Sim, Aí no sim. terceiro, eu fiz de tudo para não ganhar peso, pensando que ia ser o suficiente para ter um bebê menor, porque na minha cabeça eu pensava, a distócia é porque é grande. E eu sei que não é, né? Porque tem bebê que nasce de 4,5 kg lindo, liso, e tem bebê que nasce com 2,5 kg e distorcia. Então, Inclusive, tem distócia de ombro com bebês de 3.500, 3.200. super pequeno, assim, ó, pesos normais. Sim. Hoje eu entendo isso, né? Mas naquela ocasião, mesmo passando por 2 partos naturais e tudo mais, não encontrei nenhum obstetra que tivesse disposto a bancar a prova de trabalho de parto. Todos eles falaram que não, com bebê acima de 4 quilos, a resolução é via alta. Eu não tinha condições de pagar os obstetras que eu conhecia que poderiam me acompanhar. Acabei indo para cesárea totalmente desnecessária, às 38 semanas. E, enfim, foi muito difícil para mim. Hoje eu consigo entender que foram as minhas circunstâncias naquele momento. Mas Sim. até hoje é uma cesárea difícil de engolir, assim. A recuperação foi muito difícil, o pós-operatório foi muito difícil. E hoje meus filhos têm diferença pequena, né? É 1 ano e 4 meses para cada um. Uhum. Dessa vez eu falei, não, eu vou esperar mais tempo, porque eu quero ter o meu VBAC com tranquilidade. E por mais que a gente saiba que existem vários casos de sucesso de parto com 1 ano e 2, 1 ano e 3 de diferença, eu preferi não arriscar. Eu Entendi. preferi esperar um pouco mais. Hein, Tati, quando você foi para cesariana, você já foi assim meio arrependido ou você estava convencida assim de que seria bom, que seria uma opção boa assim? Eu fui sabendo que dentro daquela circunstância era o melhor que eu tinha para oferecer para o meu filho, Uhum. porque no meu segundo parto, eu lembro que eu fui para o SAMU, eu fui para o hospital público de referência próximo, e eu encontrei uma obstetriz maravilhosa que, conversando comigo, ela falou assim: olha, de tudo que poderia ter dado errado, deu certo, porque se você estivesse no hospital, poderiam ter feito uma episiotomia terrível, com a distócia, a forma que iam resolver, talvez, enfim, aquele cenário macabro de um profissional que não está capacitado para lidar com uma distócia, com um bebê grande e tudo mais. Uhum. Então eu fui assim, com o coração na mão, sabendo que não era o melhor, mas de alguma forma consciente das consequências, por assim dizer. Sim. Meu último filho nasceu com 4.530, todos com Uau. 38 semanas. E os meninos grandes? Meninos grandes. São Sem meninos, fazer tem uns diabetes meninos. gestacional. Não sei o que acontece, não sei, não sei. Gente, eu acho que ela tá até ouvindo aí. Eu tenho uma que pariu com a gente 4 vezes. E os bebês dela todos assim, quatro. O mais levinho foi 4.200, porque tudo é assim, 4.200, 4.300, 4.400.
né? E eu acho que, e sem diabetes, assim, eu acho que é o padrão dela. E é engraçado que depois que a criança nasce, ela fica pequena, ela não é uma criança, tipo, grande, Aqui sabe? em casa também, não são, assim, crianças enormes, são de peso habitual, tudo normal, tudo normal. Entendi, entendi. E, Tati, você tem algum medo, assim, do próximo parto? De se ter um Assim, parto normal depois, sabe? eu hoje eu tenho medo, não, confesso que a questão da ruptura uterina para mim é real, né? Eu também, todos os partos que eu acompanhei, que foram tentativas de VBAC, não deram sucesso. Acabaram caindo Hum. numa nova cesárea, infelizmente. Já acompanhei uns 3 ou 4 que acabaram numa nova cesárea. Vocês estão ouvindo O minha outro tá criança gritando. aí? É o Não meu. é a minha? Ele vai chegar até Moça, vem aqui. aqui, Anjinho. Gente, é a O minha meu filho criança, tá acho que não é a gritando. sua, eu acho que é a minha. Não, a minha também tá gritando, mas ele tá lá no outro quarto. Daqui a pouco ele Sério? chega Eu não tô aqui. ouvindo, eu só tô só ouvindo a minha. É, mas assim, recentemente eu acompanhei uma tentativa de um VBAC 3, em que foi feito medição da cicatriz uterina, tudo mais, durante os pródromos. Acho que seria início de fase latente, estava com 2 centímetros. E aí a médica insistiu em fazer uma nova cesárea e quando abriu falou, não, realmente, a cicatriz estava muito fina, tudo mais. Mas eu acompanho muito o trabalho do Dr. Braulio e recentemente ele até postou um vídeo falando que, olha, uma coisa é você medir uma chapa de isopor desse tamanho e uma chapa de aço desse tamanho. A gente não sabe o quão aquele 1,5 cm ou 3 centímetros vai se comportar durante a contração. Então, realmente é uma Sim, coisa que não tem como saber. Só a prova de trabalho de parto vai te só mostrar se aquele prova. útero vai romper ou não. Sim, e assim, uma entidade como o ACOG, né, que é uma entidade tão assim conservadora em relação às orientações para os profissionais da obstetrícia, né, falar que é importante que as mulheres que tenham essas múltiplas cesáreas entrem em trabalho de parto, então que realmente é importante entrar, É não é? E importante. aí a gente vê. Então, quando eu digo assim, de ter uma equipe que observa os sinais, por exemplo, uma vez eu ouvi no Ciapato isso, de que um VBAC, assim, não de uma, mas de duas, três cesarianas, que o risco a gente sabe que aumenta mais de futura, a gente tem que observar a fluidez do parto. Então é um parto muito, tipo assim, um expulsivo muito demorado, 4, 5 horas. Não, peraí, calma, entendeu? Tá muito fora É da um demônio. base, né? Então, assim, essas paradas de progressões, e aí lembrando que é depois de 6 centímetros, em fase ativa, depois de 4 horas, sem nenhuma alteração, né, de descida, de afinamento, enfim, alguma evolução no trabalho de parto, poxa, já pensa, o que está acontecendo? Né? Então, isso é uma das coisas que a gente já tem que ficar de olho. A Né? gente Mas é vê que o corpo importante dá estar atento. sinais, né? Deus é muito Sim, bondoso, dá assim, o corpo é sinais. muito sábio, dá sinais. É isso que as pessoas têm que entender. É muito raro, quando a gente fala de raridade de ruptura e raridade de uma ruptura sem nenhum sinal, é mais raro ainda. Aí você entra naquele momento, bom, realmente tinha que acontecer comigo, porque dentre tantas opções que existiam de dar sinais, da gente estar preparada, da gente saber o que está acontecendo e não ter acontecido nada, simplesmente romper. Quer dizer que Sim. realmente tinha que acontecer, não tinha o que fazer. É uma grande alegria, assim. Eu já acompanhei muitas mulheres que já tiveram 2 cesarianas, né? Até 3, e tiveram um parto normal, e depois tiveram outros partos normais. É uma tranquilidade, é uma coisa assim de maravilhosa, sabe? De tipo, poxa, uau, né? Agora eu sei que meu útero é testado, eu sei que ele aguenta e tal. Porque assim, eu acho que assim como você, Tati, a gente acompanha muitas mulheres que querem ter muitos filhos, né? Que são abertas à vida. Então, assim, que realmente buscam essa questão, porque é uma questão da própria saúde e dos planos da família, né? Sim, Não quer ali sim. simplesmente parar naquele filho, quer ser, né? Quer ser aberto, quer ver aqueles filhos crescerem, quer educar aqueles filhos, enfim, né? Um monte de questão, né? Eu acho que limita a natureza daquela família, muitas vezes é o que eu falo. A via de parto não é só via de parto. Eu fiz um Uhum. post recentemente que falava assim: às vezes aquele casal queria engravidar logo em seguida e já vai pensar 2 vezes. Isso pode interferir na relação conjugal deles, no próprio sexo entre o casal, né? Naquele medo de uma nova gestação próxima, porque teve uma cesárea anterior recente, então não quer engravidar. Isso pode gerar um conflito ali dentro da família, pelo simples fato de que foi uma cesárea totalmente desnecessária. A gente não está falando daquelas cesáreas que foram necessárias, indicadas, tudo Sim, mais. Tá sim. chegando, meu filho.
Com certeza. Vem cá, filho, pode Que vir. bacana! São meninos, meninas, como que é? São três meninos. 3 meninos! E eu tenho Três. 3 meninas. Eu, Mas agora eu tenho um no céu, né, Tati? já? Não Já! sabia. Você não... Então, tenho um Não bebezinho no acompanhei. céu agora. Vem cá, Pois filho, é, vem nos cá. recuperamos aí de uma perda do nosso bebezinho, então a gente tem um no céu. Vamos Ó, aguardar. pegaram os Nossa, dois aqui. oh meu Deus. Oi, queridos! Ó, a carinha Pior que dele. ele está dormindo, ó, faz tempo, mas não deu certo hoje. Os meus estão me esperando, que aqui é uma hora menos, né? Aqui na minha cidade, é uma hora menos. Os meus Bem estão dormindo. esperando para comer hambúrguer e batata frita. Ai, que delícia. Fala, Gente, me diz então, ô, uma coisa, Tati. você com a sua Ah, experiência toda, só uma dúvida final, assim. sim. Quais são, então, os sinais que o corpo dá, além dessa parada de progressão, dessa dor intensa, o anel de Bend realmente existe isso? Porque eu nunca acompanhei um VBAC que foi até o final. Sim, na verdade, assim, esse anel já tem estudo que fala que ele não quer dizer muita coisa, porque muitas rupturas vão acontecer sem aparecer esse sinal, né? Então, assim, um sinal clássico, o mais clássico, é a dor entre as contrações. Mas fora Certo. isso, a mulher, ela sente um mal-estar de que ela não sentia antes. Um mal-estar que geralmente é representativo de uma perda sanguínea maior, porque por mais que rompa, sei lá, 10% e dá para reconstituir 20, 30% do útero e tal, a ruptura é pequena, vai sangrar um pouco mais. Então a mulher Então, vai tem perder rupturas sangue. que dá para recuperar o útero. Isso também é uma dúvida Tem minha. ruptura que dá. Abre, sei lá, tá. Porque o útero é 3D, né? Tipo, era como se fosse um balão. E aí, às vezes, é um corte, sim, na parte anterior, onde foi a região da cesárea. Às vezes é todo. Tanto é que tem, eu já vi rotura em que o médico vai, tira o bebê, geralmente é um bebê que, né, se for ainda mais na região ali da placenta, que descolou, que fez aquele descolamento de placenta, o bebê vai nascer parado muitas vezes, aí tem que reanimar, muitas vezes é um bebê que não vai ter vida, às vezes vai ter vida, mas vai ter alguns tipos de sequela, porque a anóxia foi importante. Grave, né? Mas alguns médicos, e eu já vi, já conseguem reconstituir o útero, Entendi. entendeu? Com, Essa era uma dúvida minha. Eu pensava que sim. uma vez rompido, acabou. Perdeu o útero, não Não, tem mais o não. que É fazer. dependendo do grau que é, dá para costurar e aí segue, tipo assim, pode ter outra gravidez, entendeu? E Legal. aí, mas o principal sinal é esse, a mulher tem um mal-estar, e aí você vai ver a pressão dela, geralmente ela vai ter uma PA bem baixa, Porque sete às por vezes quatro, 6 por rompe, 3. mas por conta talvez da posicionamento do bebê, esse sangue não saia de imediato. É isso? Ainda fique contido Sim, na sim, cavidade. sim, sim. Muitas vezes ele aparece, muitas vezes ele não aparece. Entendeu? Às vezes porque o avesso ela tá bem encaixadinha, enfim, ele faz uma rolha, e aí a gente não vê aquele sangramento, né? Entendi. Mas a mulher é isso, além da dor, a mulher ela fica um pouco diferente, ela percebe a diferença, sabe? E aí a gente vai auscultar, a frequência cardíaca já não tá boa, já tá uma frequência cardíaca do bebê, eu digo, né? Para baixo já, né? Sei lá, 110, 100, 100, 90, 60, enfim, né? Então já é indicativos também. Então é um conjunto, né, de fatores. Por isso que é importante a assistência. Eu acho que deve ficar bem claro isso para as mulheres. Elas precisam de uma assistência qualificada para elas se sentirem seguras na hora de parir, não ficar pensando meu útero vai romper, aquela coisa louca, né? E você acha que é tranquilo, assim, fazer prova de trabalho de parto em casa com um EO para parir no hospital quando tem duas, três cesáreas? Então, quando tem 2 ou 3, eu prefiro a gente ir para o hospital, assim, no início. Desde o início. Porque assim, porque eu sei que tem um risco de ter intervenções da mulher, né? Eu sei de tudo isso, assim. Mas eu prefiro colocando numa balança, isso conversando claro com a mulher, né? A gente tem que conversar sempre com a mulher. Colocando na balança, eu penso que se algo acontecer em casa, a gente não vai ter muito o que fazer, né? A gente vai ter que, né? E ainda mais aqui na minha cidade, que é tudo longe. Minha cidade é 40 minutos para chegar, né? Então, assim, até chegar num centro cirúrgico é muito mais. Então, assim, eu acho que ela prefere ter essa segurança. E eu também, né? Como uma enfermeira, obstetra, depois, se tiver alguma coisa, como que a enfermeira está acompanhando o VBAC 2 em casa.
Entendi. Ai, meu marido disse que a cerveja já tá gelada. Opa, maravilha. Que Que homem delícia. animado, gente. O meu não chegou no trabalho ainda. Acontece. Não, oh meu Deus. Então tá, Tati, obrigada. Agora o Instagram vai cortar a gente tem 2 minutos. Muito Obrigada, obrigada, viu, por Laura. participar. Obrigada a gente por ter ficado. A gente manteve um pessoal o tempo todo aqui na live. Obrigada. Eu quero que vocês saiam em paz, felizes, seguras, buscando informação e assistência para um parto normal pós-cesárea. Tá bom? Beijo, gente. Beijo, lindos. Beijo, Tati. Obrigada. Um beijo, fiquem com Um Deus. beijo. Boa noite.